Estão prontos para a nossa primeira aula do curso online Planejamento Estratégico para a Organização e Desenvolvimento do Ministério Infantil. E aí, estão animados? Eu vou começar já me apresentar, porque tem pessoas aí que não me conhecem pessoalmente. Nós vamos dar um tempinho para todo mundo se apresentar também, tá? Então hoje nós vamos ter meia hora a mais de aula, porque nós precisamos nos apresentar, tá bom? E eu vou apresentar também para vocês o curso, toda a nossa proposta para trabalhar nesse curso. Então, hoje nós vamos gastar um tempinho a mais no curso, porque a nossa aula vai ser de uma hora e pouquinho. Então, hoje vai ser 1h30, quase 2 horas de aula, tá bom? Tá preparado? Quem já tá aí me sinaliza para eu poder ver. Pelo que eu tô vendo aqui, só tem 2 pessoas ao vivo. Vamos esperar então, porque nós temos convidados aí que estão prontos para participarem ao vivo, com perguntas. Então, deixa eu ver quem tá aí ao vivo, pode dar um alô? Dá um oi aí. Oi, Solange. Pessoal, gente, quem tá entrando aí, dá um oi, boa noite, fala de onde você é, tá bom? Monique, boa noite, já chegou, que bom. Monique é aqui do Rio de Janeiro, Niterói. Quem mais tá aí? Tem mais alguma pessoa aí ao vivo com a gente, pra gente ver quem é que tá participando? Coloca aqui pra gente ver de onde são os participantes. Bom, eu acho que por enquanto nós temos Solange de São Paulo, Tânia Mara do Paraná e a Monique de Niterói, Rio de Janeiro, tá bom? À medida que as pessoas vão entrando, gente, tô falando aqui que a gente vai dar um tempinho para todo mundo entrar, tá? E hoje é a nossa primeira aula, então... Rosiane Menezes, olá! Chegou! De onde você é, Rosiane? Coloca aqui pra gente poder saber. Temos pessoas de toda parte, gente, do Brasil, vocês vão ver. A gente vai comprovar aqui que tem gente de todo o Brasil aqui participando desse curso online. E até o final do curso a gente já vai se conhecer bastante, é bom que a gente troca bastante figurinha. E vamos saber a realidade de vários lugares. De onde você é, Rosiane? Põe aqui pra gente saber, tá bom? Eu queria dar parabéns para todos vocês que se inscreveram nesse curso, que se interessaram pelo assunto e que sabem da importância de planejar, né? Sabem a importância da organização para que aconteça realmente o desenvolvimento do seu ministério. Então, em primeiro lugar, quero te parabenizar você também que está aí ao vivo, online, que se programou para estar aqui assistindo ao vivo. E assim, você estando aqui ao vivo, você pode fazer perguntas, você pode questionar, pode colocar alguma coisa aí da sua realidade, do lugar onde você está no Brasil, tá bom? Vamos começar então o nosso conteúdo, gente? Primeiro, para quem não me conhece pessoalmente, meu nome você sabe que meu nome é Keila Araújo e eu tenho trabalhado desde 2004 na formação de líderes para o Ministério Infantil. E eu comecei em 2004 treinando líderes através da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Em 2004 eu entrei como professora no quadro de professores aqui no Rio de Janeiro. Meus pais eram os diretores da APEC no Rio de Janeiro naquela época, inclusive a minha mãe está aí ao vivo participando com a gente. E antes de eu ser professora, eu fui secretária do curso. Antes de ser secretária do curso, eu fiz o curso de 1 ano, né? No ano de 2001, eu fiz o curso de 1 ano da APEC. Eu tinha apenas 17 anos. Mas o meu primeiro curso da APEC, eu tinha 14 anos de idade, eu fiz em São Paulo esse curso. E quando eu tinha 20 anos de idade, eu me formei no curso superior da APEC, que forma ministros de crianças. E nesse mesmo ano que eu me formei, no Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças, eu fiz também o curso para formar outros professores, o curso de instrutor, fui fazendo o curso de especialização em evangelização de crianças, discipulado de crianças. Nunca parei de estudar e de me preparar em relação a esse assunto das crianças. Até hoje, uma coisa que me deixa muito feliz é estudar.
E eu fico feliz de estar aqui com vocês, porque se você se inscreveu nesse curso online, o seu desejo de aprender, de estudar é muito grande, não é verdade? E então eu estive desde 2004 a 2014, durante 10 anos, trabalhando como instrutora de professores de crianças. Muitas coisas aconteceram nessa década. Porém, gente, em 2009 eu fui convidada para liderar um ministério infantil de uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro, a Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, que tinham muitas crianças e muitas necessidades. E lá nós tivemos assim, uma experiência muito boa de organização do ministério dentro de uma igreja. Algo que era novo para mim, né? Eu que era professora, que trabalhava com projetos na evangelização de crianças, em acampamentos. Então eu me vi numa realidade diferente que me trouxe uma experiência muito boa. Essa experiência de liderar um ministério infantil dentro de uma igreja deve ser a realidade da maioria do pessoal aí que está fazendo esse curso. Vocês são líderes de ministério infantil dentro da igreja, correto? Quem aí lidera o ministério infantil na igreja, coloca aí, eu sou líder do ministério infantil na minha igreja, para a gente poder ver o número de pessoas que lideram o ministério infantil em suas igrejas, tá? Pode pôr aí enquanto a gente fala. Então, em 2009, a gente teve essa primeira experiência que foi muito enriquecedora para mim. Nós montamos lá o culto infantil, porque o que existia eram as crianças ficarem nas salas, nas salinhas. A igreja tinha uma estrutura física boa, porém não acontecia de fato o culto. Acontecia uma atividade ou outra com as crianças, muita coisa legal, mas o culto de verdade não tinha. E a gente pôde melhorar também essa questão da EBD, da Escola Bíblica Dominical. A gente implantou um ministério com bebês, berçário da igreja, que passou a se chamar Espaço de Desenvolvimento Integral dos Bebês. Fizemos um treinamento para as mães, para as pessoas interessadas, como o bebê aprende. Isso foi também implantado lá na Igreja Batista Central da Barra no ano de 2009. E também nos cultos de quarta-feira, que eram os cultos de meio da semana, não tinha atividade para as crianças, a gente implantou o culto missionário, onde surgiram várias atividades, experiências marcantes, que eu tenho treinado outros líderes para fazer igual, tanto o culto missionário, quanto as festas missionárias, quanto o período missionário na hora do culto, tá? Que eu vou explicar para vocês tudinho aqui nesse curso, tá bom? A Tânia Pereira está dizendo que é líder do Ministério Infantil na igreja dela. A Tânia, que é lá do Paraná, tá bom? A Alexandra Confessor acabou de chegar. Boa noite. Ela é aqui do Rio de Janeiro, né? Jacarepaguá. Eu acredito que ela também é líder do Ministério Infantil da igreja dela. E eu estou aqui ainda me apresentando, para quem não me conhece pessoalmente, tá bom? Ainda não entramos na matéria do curso. Nós vamos ter aqui, gente, meia horinha de apresentação do curso, de falar dos assuntos que vamos tratar nessas aulas, tá bom? Tô falando um pouco de mim, pro pessoal que não me conhece pessoalmente, tá? E vocês que estão aí, gente, online, coloca aí, fala sobre você, de onde você é, da sua cidade, que enquanto eu tô falando aqui eu vou ler e vou comentar aqui que você tá aí, qual é a sua cidade e se você ocupa esse cargo de liderança do Ministério Infantil. É importante pra gente saber uns dos outros aqui, tá bom? Enquanto o pessoal tá chegando, porque tem gente que tem dificuldade de achar o grupo. Até agora eu estava tentando colocar uma menina aqui que estava perdida. Eu fiquei até quase 9 horas tentando achar a menina para colocar ela aqui no grupo. Enfim, não consegui colocar. Ela falou para a gente começar a aula, que amanhã ela vai assistir essa aula, tá bom? Então a gente vai prosseguir aqui, porque mesmo que você não esteja ao vivo, você pode assistir. Tem gente que está assistindo depois, né? Hoje, vou falar aqui que dia é hoje, hein? Hoje é dia 13 de julho, é uma sexta-feira 13, às 9 horas da noite, tá bom? Então pode ser que você esteja assistindo este vídeo depois, mas nós estamos aqui com algumas pessoas participando ao vivo e nós estamos aguardando essas pessoas entrarem para que a gente tenha mais participação. Porque eu quero ver aqui do pessoal que está participando ao vivo quais são as suas expectativas para esse curso. Nós vamos ter 4 aulas, tá? 4 videoaulas, assim,
videoconferências com participação de líderes de ministério infantil, de outras igrejas. Eu tenho aqui todo o meu currículo, todo o plano de aula que eu quero trabalhar com vocês. Mas eu quero também deixar um tempo para vocês colocarem aqui qual é a necessidade de vocês, qual é a expectativa de vocês nesse curso. Lembrando que todo mundo que está inscrito nesse curso vai ter um encontro comigo. Só eu e você, sem ninguém, para a gente conversar assunto do seu ministério, da sua realidade, da sua igreja, das suas crianças, quem sabe da sua equipe. Vai conversar só eu e você no final, tá bom? Não hoje. Quando a gente acabar o curso, depois das 4 aulas, você vai agendar comigo a sua videoconferência comigo, tá bom? Você pode estar em qualquer lugar do Brasil, nós vamos ter essa consultoria individual, você vai conversar sozinho comigo. Se você quiser, a gente está disponibilizando isso para você, tá bom? Mas eu estava falando aqui pro grupo, estava falando para vocês da minha experiência. Isso na Igreja Batista Central da Barra, tá bom? Foram as coisas mais importantes lá que aconteceram. Foi a gente implantar o culto infantil, que é um programa diferente da IBD, correto? Foi a gente implantar o Ministério Infantil com bebês e crianças pequenas. E a gente incluiu esse culto infantil para crianças maiores até 13 anos. Crianças que participavam desse culto infantil, coisa que não acontecia antes, porque as crianças de 12, 13 anos se desinteressavam pela programação infantil, mas também não estavam integradas ainda no Ministério de Adolescente. Então, o nosso ministério abrangeu 0 a 13 anos. Isso foi uma grande conquista, uma grande vitória do nosso ministério. E também os cultos missionários, que eu quero compartilhar aqui com você, que se você não faz ainda, é uma boa sugestão você incluir os cultos missionários, não só os cultos missionários, mas o período missionário em cada encontro que os professores tenham com as crianças, você poder trabalhar isso. Nós vamos falar sobre esse assunto também, tá? Bia Gonçalves chegou, tá aí, que bom, graças a Deus. A Alexandra está falando sobre a expectativa. A expectativa é montar um currículo anual de lições bíblicas para o culto infantil e para a EBD, ok. Vou continuar aqui falando sobre minha experiência enquanto o pessoal está entrando aí, para você me conhecer um pouquinho melhor. Tem muitas pessoas aqui que estão inscritas no curso, que estão aqui participando ao vivo, que me conhecem pessoalmente, tá? Então, eu sei que para quem me conhece pessoalmente, deve ser até um pouco desgastante ficar ouvindo coisas que já sabe, mas é necessário aqui eu apresentar, tá bom? Para o pessoal que não me conhece pessoalmente. Então, a Rosiane está falando aí. Olá, sou a Rosiane, trabalho com crianças na minha igreja e também na minha casa. Ok. Gente, depois da Igreja Batista Central da Barra, eu fui liderar o Ministério Infantil da primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Essa igreja ainda era maior, com mais crianças do que aquela outra que eu tinha falado para vocês. Então, foi um desafio muito, muito grande. O Ministério Infantil lá já era estruturado, porém tinha muitas necessidades e muitos desafios para o desenvolvimento. Por causa disso mesmo, eu quero conversar com vocês sobre desenvolvimento do ministério. Às vezes o ministério já é estabelecido, já acontece, mas como ele pode desenvolver, né? Retirando as falhas, melhorando, recrutando mais líderes, mais voluntários para trabalhar com você, e assim novos projetos podem surgir. Então isso aconteceu na primeira Igreja Batista do Recreio. Eu entrei lá em 2013 para liderar esse ministério infantil. E saímos em 2017, ficamos lá 4 anos e foi um bom tempo para reestruturar todo o ministério. Então, gente, nós vamos falar aqui sobre algumas coisas importantes. Primeiro, planejamento. Então, o planejamento, você sabe que é muito importante. Tudo na nossa vida é mais produtivo se tiver um planejamento. Tudo. A gente tem que saber planejar. Tem um versículo na Bíblia, Lucas, capítulo 14, eu não sei se você conhece esse texto, eu vou ler aqui para você Lucas, capítulo 14, verso 28 ao 33. Inclusive, se você não está com a Bíblia aí, seria bom você vir para nossas aulas com a Bíblia, tá bom? Porque a gente vai abrir a Bíblia. É bom você vir para a aula com caderno e caneta para você fazer anotações, combinado? Então, vou ler aqui para você Lucas, capítulo 14, do verso 28 ao 33. Está dizendo assim:
Quem de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, ou com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores, representantes e pede condição de paz. Então, a Bíblia fala sobre a importância do planejamento, da reflexão, de você calcular as coisas, planejar. A Bíblia diz também, tem um versículo conhecido nosso, que diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Esse é um versículo muito importante para a gente começar a nossa aula hoje. E eu gosto de perceber que na Bíblia diz que o homem pode fazer planos. A Bíblia não diz que o homem não pode fazer planos. A Bíblia diz que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, cabe a nós humanos, seres humanos, fazermos os planos. Então, a gente tem que planejar. A fase do planejamento é fundamental para a boa execução de qualquer trabalho ou projeto. Imagina o Ministério Infantil, que é um grande ministério da igreja. Eu ouso dizer que o Ministério Infantil é um dos maiores ministérios da igreja toda, de todas as igrejas. Se a sua igreja tem pouca criança, muita criança, esse é um grande ministério. É um grande ministério por vários motivos. Que nós vamos conversar aqui o que envolve todo o Ministério Infantil, quais são os tipos de programações, né? Quais são os tipos de trabalho dentro do Ministério Infantil. Você, como líder, precisa ter essa perspectiva global de tudo que envolve o Ministério Infantil, colocar as pessoas certas nos lugares certos, equipe, recrutar a equipe, saber treinar a equipe, saber liderar, também um outro assunto importante. O nosso curso aqui não é específico de liderança, inclusive eu quero convidar você a fazer a partir de agosto, porque esse curso de planejamento estratégico vai ser agora no mês de julho, a gente já vai terminar esse curso, as 4 aulas, mais a sua consultoria comigo, vai ser no mês de julho, em agosto que você comece a fazer o curso de liderança. Esse curso de liderança vai ser mais extenso, abrangente, serão 20 aulas sobre liderança. E eu acho que é importante para você também fazer esse curso. Tem muitas pessoas que estão aqui, que se inscreveram para fazer o curso de planejamento, que já se inscreveram para fazer o curso de liderança também. Quem não se inscreveu, eu sugiro que você se inscreva, porque uma coisa está relacionada à outra, né? Sua capacidade de liderança, sua capacidade de planejamento, de organização, para que esse ministério se desenvolva e que Deus use a sua vida para desenvolver esse ministério. É importante uma coisa estar atrelada à outra, não é verdade? Deixa eu ler aqui que a Rosiane Menezes colocou. Ela colocou que mora em Guadalupe, no Rio de Janeiro, e ela é da Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Tá bom, Rosiane, olha só, em primeira mão aqui, nós vamos ter uma conferência em Marechal Hermes, só que tá longe um pouquinho, vai ser dia 1, 2 e 3 de fevereiro de 2019, uma conferência grande na primeira Igreja Batista de Marechal Hermes, tá, Rosiane? Então você está convidada, toda a sua equipe a participar, já marca na sua agenda 1, 2 e 3 de fevereiro, na PIB de Marechal Hermes, conferência Lidere Crianças, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então, gente, planejar faz parte da nossa vida. Por exemplo, tudo o que você conseguir planejar com antecedência, um planejamento prévio, você vai colher os benefícios disso. E o contrário também acontece. Você sofre as consequências de não ter planejado, de não ter sentado para organizar, para planejar. Então, planejar poupa sofrimento, evita desperdício, até, gente, evita desperdício financeiro, se você planejar tudo com antecedência. Então, quem planeja já é diferenciado. Se você está aqui nesse grupo, nesse curso, você já é uma pessoa diferente, tá? Porque quantos líderes de ministério infantil existem, estão por aí, não param para planejar.
Então vão colhendo o sofrimento dessa falta de planejamento. Então é muito importante que estamos fazendo aqui hoje, parar um pouquinho para estudar como deve ser esse planejamento estratégico para o Ministério Infantil, tá bom? Então preste atenção nas palavras do nosso curso. A primeira palavra que eu gostaria até que você anotasse aí no seu caderninho: planejamento. Anota essa palavra aí, planejamento. E estamos falando agora sobre ele, sobre o planejamento. Lemos na Bíblia o texto do livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 33. Anota esse versículo aí, porque depois você pode ler na sua Bíblia com cuidado, com calma. E nós estamos falando da importância dessas pessoas que planejam, como elas são bem-sucedidas, como elas colhem o resultado, e a Bíblia avisa sobre isso, não é falta de aviso, porque a Bíblia está falando sobre essa importância de planejar. A outra palavra que você deve anotar aí, fora a palavra planejamento, que nós vamos discutir mais sobre o que é isso, coloque aí a palavra organização. Isso, organização. Porque a organização é fundamental. Organização é diferente do planejamento, e nós vamos definir essas palavras, o que seria cada coisa e como isso se aplica no teu ministério. Uma coisa é o planejamento, outra coisa é a organização. E depois a palavra desenvolvimento. Anotou essa palavra também, desenvolvimento? Essa palavra também é importante. Nós vamos trabalhar em cima dessa palavra, fazendo definições e vendo como ela se aplica no nosso ministério. Anota também a palavra ministério. O que seria isso? O que seria o ministério? Então, olha só as palavrinhas: planejamento, organização, desenvolvimento, ministério. É mais ou menos o nome do nosso curso. O curso que você está fazendo é planejamento estratégico para organização e desenvolvimento do Ministério Infantil. Quando a gente vai falar sobre ministério, vamos falar de uma maneira abrangente, ampla, mas vamos falar de uma maneira específica do Ministério Infantil. E quando a gente fala das crianças, que crianças são essas? Então, se você é líder do Ministério Infantil da sua igreja, eu creio que tem muitas crianças, de cada uma com suas características, crianças de faixas etárias diferentes. Nós vamos ter que conversar sobre isso também. A questão das faixas etárias, dos tipos de programação e das equipes que precisam ser formadas para que esse grande ministério infantil seja excelente, organizado e sempre crescendo, progredindo, né? E não retrocedendo, não piorando, né? Por favor. Então, organização e desenvolvimento do Ministério Infantil na igreja. Esse é o nome completo do curso, porque o Ministério Infantil se dá em vários lugares. Como a Rosiane colocou aí, se eu não me engano, a Rosiane falou que trabalha na igreja e na casa dela com crianças. Então, o Ministério Infantil se dá em vários lugares, não só dentro da igreja, você sabe disso. Mas aqui no nosso curso, esse curso, ele é específico sobre o Ministério Infantil dentro da igreja. As programações que podem ser feitas dentro da igreja. Nós devemos cercar as crianças por todos os lados, os pais devem evangelizar seus filhos, aproveitar oportunidades naturais, maneiras informais para ensinar as crianças, mas a igreja, por outro lado, ela vem trabalhando de uma maneira formal, com atividades planejadas, por isso a importância desse curso aqui para os líderes de Ministério Infantil dentro da igreja, porque dentro da igreja acontecem as atividades planejadas, ou então deveriam ser atividades planejadas, correto? Então, nós vamos falar sobre Ministério Infantil dentro da igreja. E quando a gente fala de organização e desenvolvimento, essas duas palavrinhas, sabe que nos lembra essas duas palavrinhas? Lembra da bandeira do Brasil. O que está escrito na bandeira do Brasil? Quem aí sabe? Quem aí lembra? Põe aí rapidinho. Tem alguém que sabe o que está escrito na bandeira do Brasil? Que lembrou aí rapidamente?
Vou esperar algum participante nosso aí colocar aqui escrito, o que está escrito na bandeira do Brasil. Tânia Mara Pereira foi a primeira, colocou ordem e progresso. Depois a Bia também colocou ordem e progresso. Correto. Então essa palavra, esse termo organização e desenvolvimento, lembra ordem e progresso, porque é uma realidade. Onde existe ordem, existe progresso. Onde existe organização, existe desenvolvimento. Então, muitas vezes o Ministério Infantil não está progredindo, não está desenvolvendo, não está melhorando, porque está faltando ordem, está faltando organização. E nós vamos falar sobre isso, como você pode ser usado por Deus para organizar esse ministério, para que ele possa progredir. É como se a progressão, o progresso, o desenvolvimento fosse a consequência dessa organização. Então a gente precisa trabalhar na organização, na ordem, para que haja o crescimento como consequência dessa nossa organização, tá bom? E quando a gente fala de organização, gente, o que vem na nossa mente? Na minha mente vem organização é colocar as coisas no lugar. Organização é colocar nome nas coisas, definição das coisas. Então, o que eu percebo muitas vezes no Ministério Infantil, nas igrejas, é que está tudo solto. As coisas não têm nome, não tem nada no seu lugar. Não estou falando só dos materiais, dos recursos, mas eu estou falando de projetos, estrutura de equipe. As equipes seriam organizadas, né? Equipes de apoio, equipe ministerial. O que cada pessoa pode fazer dentro do Ministério Infantil exercendo o seu dom. Não é que todo mundo é professor. O Ministério Infantil precisa de várias pessoas. Inclusive é algo que precisa ser mudado nas igrejas, é entender que todos os cristãos podem, de alguma maneira, contribuir para o Ministério Infantil. Todos os cristãos podem servir no Ministério Infantil, às vezes não diretamente com a criança, às vezes não diretamente, não dando aula, mas servir de outra maneira, dando apoio para que esse ministério possa se desenvolver e se tornar realmente um grande ministério, onde tem programações paralelas para os adultos e para as crianças dentro da igreja, que é o que todo mundo quer que tenha programação para as crianças, enquanto tem a programação para os adultos, mas é necessário uma boa estrutura, não só a estrutura física, que é muito importante, mas a estrutura de equipe. Mas para ter uma boa estrutura de equipe, um líder tem que organizar, um líder tem que planejar, gente. Então, por isso que nós estamos aqui nesse treinamento, nesse curso online, para que você pare um pouco, planeje tudo e a partir desses teus planos, desses teus pensamentos, desses teus projetos que você vai colocar no papel, a coisa possa sair do papel e você possa ver com seus próprios olhos o desenvolvimento desse ministério aí na sua igreja, tá bom? Então, olha só, o nosso curso ele vai falar basicamente dessas palavrinhas que eu pedi para você anotar no seu caderno. Vai falar sobre planejamento, sobre organização, sobre o desenvolvimento, vamos falar sobre ministério, vamos falar sobre as crianças, né? Porque nós estamos falando de um ministério infantil e vamos falar sobre o ministério infantil dentro da igreja. Por mais que você trabalhe com criança em outros lugares, nós vamos falar agora sobre o ministério infantil dentro de uma igreja, tá bom? Tem alguém aí que gostaria de se apresentar, que chegou e não se apresentou ainda? Pode colocar aqui seu nome, o lugar de onde você está falando aí, do Brasil, mesmo que você esteja fora do Brasil, se apresente para que a gente possa mencionar aqui a sua presença, a sua participação aqui conosco, tá bom? Gente, nós vamos ter 4 aulas como essa, tá? Hoje é a primeira aula e todo mundo que está inscrito nesse curso vai assistir as 4 aulas, pode assistir ao vivo, pode colocar perguntas, pode se apresentar ou pode assistir a aula que fica gravada, você pode assistir depois. E todo mundo que está fazendo o curso, no final das 4 aulas, vai marcar comigo uma consultoria individual para a gente falar do seu ministério e das suas especificidades, tá bom? A Cris está acenando aí que chegou.
Cris é daqui do Rio de Janeiro, coloca aí de onde você é para que as pessoas possam te conhecer também. Gente, o nosso curso, então, eu queria começar na aula de hoje falando assim que é importante, primeira coisa, você definir os tipos de programações que tem no Ministério Infantil da sua igreja. A maioria das pessoas que estão aí deve ter a EBD e deve ter o culto infantil, correto? Quem aí que está aí participando do curso online tem na sua igreja o trabalho de EBD, de escola bíblica dominical, e tem também o culto infantil. 2 tipos de programações diferentes, coloca aqui pra gente saber. E quem aqui tem programação com as crianças durante a semana, que não é no domingo, é no dia de semana, você também tem um encontro com as crianças, coloca aqui pra gente saber. Porque eu gostaria de trabalhar com vocês, a princípio, 3 tipos de programação. Nós vamos falar da EBD, nós vamos falar do culto infantil e nós vamos falar dessa programação que em várias igrejas ocorre também no meio da semana o culto. Em muitas igrejas é na quarta-feira, outras igrejas é na quinta. E eu gostaria que vocês aí, como participantes do curso, colocassem aí que tipo de programação você tem com as crianças, quais os dias da semana. Nós vamos colher esses dados. Inclusive, para nossa aula individual, para consultoria, nós vamos falar sobre a sua especificidade, tá? Mas aqui no curso, todo mundo junto, nós vamos falar sobre essas diferentes programações. Em primeiro lugar, vamos definir a diferença de EBD e de culto infantil, porque eu vejo que a maioria das pessoas, os líderes infantis, ainda tem dúvida em relação a isso. Muita gente chama de EBD, chama culto infantil, mas muitas vezes a programação é a mesma, a proposta é a mesma. E você precisa entender que a proposta de culto infantil é diferente de EBD. Então você precisa dar a cara de culto infantil para o seu culto infantil. E o que é o culto? O culto, gente, é o ajuntamento, tá? É a reunião das pessoas, da congregação. E quando a gente vai fazer um culto infantil, seria o ajuntamento das crianças. Então você pode juntar no culto infantil faixas etárias diferentes. Você só não deve juntar, não é muito bom, não é muito tranquilo, não é muito fácil juntar crianças que não sabem ler com as crianças que já sabem ler. Então quando você vai fazer um culto infantil, você deve ter pelo menos 2 cultos paralelos ou 2 equipes que possam atender esses 2 tipos de criança, tá bom? Então você pode tranquilamente fazer um ajuntamento das crianças de 7 a 12 anos, de 7 a 13 anos, para um grande culto infantil, um ajuntamento. Pode ser numa sala que caiba todo mundo, tá? E uma proposta de culto. Então, com essa proposta de culto, a equipe se mobiliza, entendendo que é um culto. Você deve ter mais pessoas na equipe, não é um professor só para fazer o culto com as crianças. São mais pessoas na equipe, né? Teria o dirigente do culto, o preletor que vai levar a palavra, a pessoa que vai fazer a memorização do versículo, a pessoa que vai fazer o período missionário. Então, 4 pessoas aí para fazer o culto infantil. No mínimo, você tem que ter 2, 3 pessoas aí no culto infantil para atender essas crianças de 7 a 13 anos. Mais para frente a gente vai falar mais sobre essa questão da equipe, tá bom? Mas vamos agora falar das diferenças de culto infantil e EBD. E na EBD, você pode ter um professor na classe, ou o professor e o auxiliar, é diferente. Também a dinâmica do programa é diferente. Numa aula bíblica, na escola bíblica, o professor ele não tem uma mensagem tão expositiva. Ele fala e o aluno responde, o aluno pergunta. Tem essa interação do professor e do aluno, tá bom? No culto infantil, existe a mensagem expositiva. O que é isso? É só o mensageiro que fala. A criança ela não deve interromper para fazer perguntas, para falar qualquer coisa. E a pessoa que é o mensageiro do culto infantil tem que entender isso, tá? Se a criança ficar interrompendo, se a criança fizer pergunta, ele tem que dar uma certa... tem que ignorar um pouco para que a criança entenda a proposta da programação. Quando a gente vai num culto, nós adultos, a gente não ouve a mensagem bíblica sem fazer interrupções, sem fazer perguntas.
Então, essa é a proposta do culto, e isso deve acontecer no culto infantil também. Então, isso é uma coisa importante para você que é líder do Ministério Infantil, você saber a diferença do que é uma EBD, do que é o culto infantil. Então, na EBD, por exemplo, as crianças podem fazer uma atividade manual, um exercício, alguma coisa. No culto infantil, isso não é necessário, essa questão da atividade manual, de escrever, de fazer exercício, de papel, de lápis, de borracha, não é assim o culto infantil. O culto infantil é uma outra proposta. E a nossa sugestão aqui para você é que você tenha todo domingo o culto infantil. Algumas igrejas têm o culto infantil como uma vez no mês acontece o culto infantil, que é essa proposta que a gente está falando. Tem pessoas que têm o culto infantil o 5º domingo do mês, eles fazem o culto infantil para toda a igreja. A nossa sugestão aqui, nós estamos partindo do princípio que você vai ter todo o domingo o culto infantil na sua igreja, ou à noite ou de manhã, mas que tenha esse culto infantil com essa característica, com essa dinâmica no programa, você está me entendendo? E você pode ter a EBD também. Então, a Cris está falando aqui, por exemplo, ela é de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, que na igreja dela tem a EBD, tem o culto infantil e na quinta-feira tem um ensaio para apresentação das crianças, né? Ok. Vou perguntar para a Cris aqui, depois ela coloca, se ela puder, se ela quiser, se existe realmente uma diferença da estrutura, da dinâmica, da programação da EBD para o culto infantil, ou você considera que é parecido ou que é igual? A EBD e o culto infantil é a mesma coisa. Como eu estou falando aqui, que em várias igrejas acontece essa realidade, tá bom? Enquanto a gente vai falando aqui, vamos ter a participação da Cris colocando aqui a experiência dela. E você também, se quiser colocar, pode colocar aí a experiência na tua igreja. Então, gente, eu queria primeiro fazer essa definição com vocês de tipos de programação, tá bom? E depois nós vamos falar dos componentes desse programa, por exemplo, para você implantar o culto infantil na sua igreja se ainda não tem, para você organizar isso, planejar e organizar e executar. E se o culto infantil já ocorre, como nós podemos melhorar o culto infantil, desenvolver esse culto infantil com algumas ações estratégicas que a gente vai conversar aqui, inclusive aumentar a equipe. Quanto mais pessoas você tiver trabalhando na equipe, maiores projetos você vai poder realizar através dessas pessoas. Então vamos estar todos aqui juntos orando para que Deus mande mais pessoas aí para o seu ministério. Amém? Ok? Então, olha só, aqui no curso nós vamos falar sobre temas que você pode trabalhar no culto infantil, e isso vai servir para você montar um currículo aí. Nós estamos no mês de julho, quem sabe até o final do ano, agora já está um pouco em cima, quem sabe com as instruções, as orientações que você vai receber aqui no curso, você já deixa tudo planejadinho para o ano de 2019, hein? Acho que dá, acho que você consegue, acho que nós vamos conseguir. Eu já coloquei aqui de imediato 6 temas de culto infantil para você trabalhar na sua igreja, que isso daqui vai dar 10 meses por aí de culto infantil, vai dar para você usar no ano todo de 2019, porque tem semanas que não tem o culto infantil, não sei na sua igreja, se no mês de janeiro funciona o Ministério Infantil, mas nós estamos montando um currículo aqui de 10 meses para o culto infantil, tá bom? Vamos ver a participação aqui da Alexandra Confessor, ela é daqui do Rio de Janeiro. A Alexandra está falando assim: na nossa EBD, estudamos a Rota 52, da editora Shed Kids, estudo dirigido da Bíblia. E o culto, lições bíblicas, atualmente estamos no fruto do Espírito. Ok. Existem materiais prontos, que são muito bons para dar uma ajuda, mas eu penso que se você puder começar a você criar os temas, e se você, a partir de hoje, agora nós estamos no mês de julho de 2018, começar a projetar, planejar 2019, você consegue colocar temas totalmente que você mesmo monta com a equipe,
você traz para a equipe temas interessantes que você gostaria de trabalhar com a equipe, com as crianças, e não fica assim tão preso ao que o material pronto está dizendo para você trabalhar, você me entende? Então é bem legal esse material pronto que a gente encontra, e a gente deve ter esse material, só que eu acredito que ele deve suprir algo que a gente já planejou. Por exemplo, você já sabe qual é o tema que você quer trabalhar, e aí você vai lá no material pronto e busca aqueles temas que se aproximam do que você quer trabalhar, tá bom? Porque o material pronto é excelente, mas cada realidade é única, né? Você um mesmo material atendendo 20 igrejas, 30 igrejas, mas cada pessoa está numa fase ainda do ministério. Então, eu acredito que o que o material vai realizar na sua igreja, por exemplo, não realizaria na minha. Então, é necessário que o líder ele tenha condições de mexer nesse material e fazer um ajuste em relação aos temas que estão sendo abordados ali, e você mesmo estipular quais são os temas que devem ser abordados um atrás do outro. Eu vou dar aqui orientação para você, sugestão de 10 temas, que um tema está relacionado com o outro, que você dá um prosseguimento ali numa linha de pensamento, tá? Durante um ano trabalhando. E às vezes as pessoas que produzem o material para essas editoras, elas não têm esse cuidado de manter a linha de construção de algo que você está construindo na vida dos seus discípulos, das crianças ou da equipe. Eles apenas fazem o material, os esboços, os temas e jogam lá para publicar aquele material. E como o pessoal do Ministério Infantil é bem carente, eles acabam usando esses materiais, mas isso não alcança o resultado desejado. Então a gente precisa ter condições de dominar aí esses materiais e usar eles ao nosso favor, de acordo com as necessidades do momento, certo? A Cris está com a participação aqui. É diferente o culto infantil e a EBD. Agora, antes a estrutura era parecida com a EBD. Agora temos realizado a liturgia de culto, com a programação específica para as crianças. Ok, então a Cris está com a participação dela aqui dizendo que há um tempo atrás realmente era parecida a estrutura, a dinâmica da EBD e do culto infantil, mas agora eles já estão mudando e está diferente. A programação do culto infantil está diferente da EBD. Então, gente, você que está aí participando, que está assistindo essa aula, pegue isso então e reflita sobre isso, sobre diferenciar para que não seja tudo igual. Você chama de EBD, chama de culto infantil, mas a proposta é sempre a mesma, é pegar o material, dar na mão do professor, e você não vê muita diferença de EBD e de culto infantil. Isso está errado, isso tem que mudar, e nós como líderes somos responsáveis por estar avaliando e estar percebendo a dinâmica dessas programações, né? Sobre o papel do líder, a figura do líder, nós vamos falar mais nesse outro curso de liderança, né? Mas é de essencial, fundamental, que o líder, gente, faça junto com as pessoas. Você tem que estar junto, você tem que estar na frente. O primeiro a fazer tem que ser você. Não tem como você esperar da equipe um comportamento, uma atitude, se você não está fazendo. Então eu vejo muito isso em alguns líderes, tá? Que eles querem que a equipe faça, aconteça, mas a equipe não entende, a equipe não faz, mas ele não quer fazer, ele é só o líder. E ele fica com esse papel de pegar o material e distribuir na mão dos professores e acha que a coisa vai rolar. Não vai rolar. Você que é o líder, você que tem que saber o que tem que acontecer, você que tem que sonhar, você que tem que planejar, projetar. Esse é o preço da liderança. Existe um preço para ser pago e não é um preço muito barato, o preço da liderança. Você tem que fazer, tem que dar o exemplo, tem que estar junto o tempo todo, ok? Vamos lá. Sobre o culto infantil, eu acredito que na maioria das igrejas o culto infantil seja à noite, certo? E a EBD seja de manhã.
Tem pessoas que fazem EBD de manhã e culto infantil de manhã, e à noite seria só o culto infantil. Então, nós vamos ter que ver isso daí na sua igreja, como que fica melhor, tá bom? Fazer só a EBD de manhã e deixar o culto para noite, ou vai ter culto de manhã também, você vai ter dois tipos de programação de manhã, vai ter EBD, vai ter culto infantil, e à noite só o culto infantil. E o culto no meio da semana, o que vai ter para as crianças no meio da semana? É bom a gente conversar sobre isso e começar a planejar, não é mesmo? Então, olha só, como que a gente deve ensinar para as crianças? O ensino, ele deve ser, você tem que ensinar, ensine de modo temático e de modo cronológico. Pode anotar isso aí no seu caderno se você quiser. Ensine de modo temático e de modo cronológico. Temático fica bom para você trabalhar nos cultos infantis, nessas programações da noite, o culto infantil da noite, trabalhe com temas que duram um mês e meio. 2 meses já é muito tempo para um tema. Um mês é um pouco rápido. O bom seria o equilíbrio, tá? Nem um mês, nem 2 meses. Faça temas de 1 mês e meio. Isso é o que na prática a gente pôde observar. Porque sua equipe precisa estar animada, sua equipe precisa vestir a camisa, você como líder do ministério precisa focar na equipe. Eu sei que você ama as crianças, que você quer ser um bom professor, você quer dirigir o culto, você faria da melhor maneira. Mas você como líder precisa treinar essa equipe. E a equipe precisa estar animada, a equipe precisa gostar do tema, a equipe precisa saber o tema antes. Então, talvez com 1 mês de antecedência, você vai avisar para a equipe qual é o tema que vai trabalhar no outro mês. Então, nós estamos em julho, agora seria a hora de já reunir a equipe para falar o tema do mês de agosto será o tema tal. Então, você já tem tudo planejado, tudo escrito e vai reunir com a equipe para, com antecedência, anunciar qual é o tema de culto infantil que vai ser trabalhado, tá? Nós temos temas evangelísticos e temos temas de ensino, de crescimento espiritual. Você vai precisar dar uma mesclada em temas evangelísticos e temas de crescimento espiritual, nós vamos falar sobre isso. E é importantíssimo que você comece primeiro trabalhando bastante temas evangelísticos. É como se você fosse realizar uma EBF por mês na sua igreja, só que a EBF não seria durante a semana, dias consecutivos, de segunda a sexta, mas seria uma vez por semana, nos domingos você estaria trabalhando uma lição de acordo com aquele tema central, né, que você está trabalhando durante 1 mês e meio. Então, 1 mês e meio são 6 lições, são 6 subtemas que você vai trabalhar em cada tema central. Então, nós vamos falar aqui nesse curso cerca de 6, 7, 8 temas, com 6 subtemas, para você trabalhar durante todo o ano de 2019. Quando você faz um currículo assim bom para um ano, em 2020 você vai querer repetir alguns temas que foram trabalhados em 2019, você vai ver isso. Então, não é necessário trocar sempre o material, é bom você repetir, porque aí a equipe trabalhou um tema naquele ano, chega no outro ano, ela vai ter ideias, ela já vai ter dominado aquele assunto, e é muito bom quando os professores começam a eles terem ideias, a eles trabalharem em cima daquele tema que foi proposto por você. Isso aí é quando o líder alcança um nível assim alto de liderança, quando os seus liderados tem ideias, criatividade que se encaixam dentro da sua visão. É muito ruim quando a tua equipe, teus liderados, teus professores, eles têm ideias, porque todo mundo tem ideia. É péssimo quando essas ideias não se encaixam com a sua visão. Isso significa que a equipe não está junta na mesma visão, está tendo divergência de opiniões, de visão, e você precisa consertar isso. Então, no início, quando está acontecendo, você vai precisar centralizar um pouco em você. Você dá os temas, e aí você vai ter que ter tempo de oração, de conversa com Deus,
para você poder realmente receber do Senhor a visão de como que a coisa tem que acontecer, e os líderes vão ter que seguir você, né? Isso a gente consegue com oração, dependência do Senhor, e se a gente estiver fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, Deus mesmo vai fazer essas pessoas obedecerem, seguirem a visão que não é nossa, mas é de Deus, e Ele que disponibilizou primeiro para o líder, tá bom? Porque Deus faz assim, Deus usa o líder que Ele levanta, Deus dá a visão primeiro para o líder, e se a visão for de Deus, Ele vai fazer com que as pessoas sigam a sua visão, tá? Então é bom você fazer um planejamento do ano, vamos supor, 2019, todos os temas de 2019 foram planejados agora em 2018, tudo está no seu caderno anotado, todos os temas, as lições. Em 2020 você repete alguns temas de 2019 e inclui alguns novos, você vai mesclar temas que já foram trabalhados com temas novos. Isso vai dar segurança para a equipe, anima a equipe a trabalhar um tema que já foi trabalhado, que eles já conhecem, e prepara essa equipe para os novos temas. Eles ficam animados quando você coloca uma coisa nova. Agora, se ficar mudando sempre os temas, também é muito cansativo, pode desanimar, pode causar o efeito contrário. Ao invés de animar a equipe, está desanimando, né? Porque toda hora é muita coisa nova. Então é necessário sim você repetir, trazer alguns temas que já foram trabalhados há um tempo atrás, tá bom? Deixa eu ler aqui que a Cris colocou, que tem uma participação dela assim. Aqui. Algo que modificou também, Keila, foi nossa programação com o maternal, porque não temos berçário. Após o seminário que participei com vocês, estamos aplicando as mudanças no currículo, com um currículo específico para o maternal, específico para os pequenos, e tem sido visível a mudança e o crescimento. Olha o testemunho da Cris. Nós vamos falar sobre crianças pequenas, sobre maternal, berçário, mas não vai ser na aula de hoje, tá bom? Mas a Cris está colocando aqui algo muito legal. Ela fez um curso sobre o ensino às crianças pequenas e ela está aplicando os métodos, inclusive o material que a gente sugeriu, e ela falou que está sendo visível o desenvolvimento da equipe, o crescimento, a mudança, né? Então, gente, nas próximas aulas nós vamos falar sobre crianças pequenas, tá bom? Se prepare. E nós temos um curso completo online só sobre o ensino aos bebês e maternal. Depois eu vou colocar aqui o link para você. Está na minha plataforma de ensino, de curso à distância. O curso de bebê está maravilhoso, é um dos cursos que eu mais gosto, do curso online. Foi todo gravado, com várias participações de outros professores. São mais de 6 horas de aula de vídeo, 8 horas de vídeo, e todo mundo que está fazendo está elogiando muito, porque ficou muito bom realmente o curso online de ensino aos bebês e maternal. Então, se você tem essa necessidade de implantar esse trabalho na sua igreja, faça esse curso específico de ensino aos bebês e maternal. A gente vai falar alguma coisa aqui, mas nada como um curso inteiro desse assunto. Assim também como existe um curso específico sobre culto infantil, tá? Nós estamos falando aqui, mas assim, puxando para a questão de planejamento, de organização, de definições do que é uma coisa, do que é outra. Vamos falar de currículo, principalmente de currículo. Porém, o que é culto? Como deve ser o programa do culto? A equipe, se você quiser estudar minuciosamente os detalhes do culto infantil, eu sugiro que você faça o curso online Culto Infantil, que está na minha plataforma de cursos online. Se você quiser, você já anota aí no teu caderno. Keila Araújo, tudo junto. Meu nome você sabe que é com K, é com I, não é com Y. Keila Araújo, ficam 2 A's juntos. Keila Araújo, .maestros, com U, maestros.com. keilaraújo.maestros.com. Se você entrar depois nessa plataforma, você vai ver vários cursos online lá, de vários temas diferentes. Um dos temas é culto infantil. Faz esse curso para você poder pegar todo o conteúdo. Tem slide de PowerPoint, tem muita coisa boa lá nessa plataforma de curso online sobre o culto infantil. E aqui no curso de planejamento estratégico, nós vamos prosseguir falando dos temas do currículo para o ano. Nós vamos falar da divisão das equipes, nós vamos falar muita coisa legal.
Se você ainda não realizou o Super 5 na sua igreja, coloque aí Super 5 para a gente falar sobre essa programação para você realizar todos os anos. Você tem que realizar o Super 5 na sua igreja. Todo ano você tem que realizar o Super 5 na sua igreja. Já fez esse ano? Ótimo. 2019, faz de novo. E a sua equipe já conhece o Super 5, vai fazer com mais alegria, porque todo mundo fica feliz com uma coisa que conhece, fica confiante. Então, todo ano, pode colocar isso na agenda, todo ano faça o Super 5 na sua igreja. O que é o Super 5? Cada domingo trabalhar uma cor do plano de salvação. Então, você gastaria 5 domingos para trabalhar o amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. E a sexta programação, você faria a festa da melancia, que nada mais é do que mais um culto. É o culto da melancia, onde você vai recapitular todas as cores que foram trabalhadas com as crianças. Então, todo ano é bom você colocar o Super 5 no seu projeto, no seu planejamento. Por quê? Como eu disse, é muito bom repetir temas para que a equipe se sinta segura, confiante de algo que a equipe já conhece, algo que a equipe já domina, e a equipe mesmo vai desenvolvendo, vai colocando ideias novas, criatividade, e você vai ver o desenvolvimento do teu ministério infantil na medida que você traz temas novos, mas depois você volta com esses temas, a equipe fica muito feliz. E como eu disse, algo fundamental para a tua liderança, para o teu ministério, é você ter uma equipe animada, uma equipe feliz, uma equipe que confia em você, uma equipe que gosta dos projetos que você traz. Então, traga projetos para a sua igreja, para o culto infantil da sua igreja. Já tenha já no teu caderno anotado vários temas que você quer trabalhar no culto infantil da sua igreja. Então, um tema é Super 5, né? Então, a Bia Gonçalves colocou aí, Super 5. Ó quem chegou, Ciomara Pires. Ciomara aqui do Rio de Janeiro, minha amiga, está aí, chegou. Ela é líder do Ministério Infantil da igreja dela, a Igreja Batista Curuçá, que fica aqui na Tijuca. Nós temos várias pessoas aqui participando ao vivo, gente. Tem gente de todo o Brasil, ó. Chegou, já teve gente aqui que se apresentou de São Paulo, pessoas do Paraná, do Rio de Janeiro tem um monte de gente aí, mas de outras cidades também. Duque de Caxias, que é outro município, Niterói, que é aqui onde eu moro, que é outro município, e tem outras pessoas aí. Quem tá chegando aí ainda não se apresentou, pode se apresentar aí pra gente ver que você tá aí participando, tá bom? Então, nós estamos agora falando sobre os temas que podem ser trabalhados no culto infantil da sua igreja. Cada igreja é uma realidade, né? Por isso que nós vamos marcar com cada participante do curso uma consultoria individual. Eu vou conversar só com você para nós falarmos da realidade da sua igreja, as suas especificidades, da sua região, tá? Nós vamos ter esse momento de conversarmos sozinhos sobre a realidade da sua igreja. Mas tem igreja que pode, a mesma programação que é feita de manhã, pode fazer à noite também, tá bom? Porque as crianças mudam, às vezes tem criança que vai de manhã, que vai à noite também, mas não tem problema. Essa criança ouvir de novo, ela vai participar mais, pode ser um ajudante. Então, você pode colocar isso como uma possibilidade de trabalhar o mesmo tema da manhã, trabalhar à noite. E existe a possibilidade de você trabalhar de duas maneiras diferentes, de manhã e à noite, já que a gente sabe que a gente precisa ensinar as crianças de maneira temática e cronológica. A gente pode fazer essa divisão de ensinar de maneira cronológica na EBD e ensinar de maneira temática nos cultos infantis. Algo importante que eu tenho para falar com você é que durante um culto, um programa ou uma aula com as crianças, não vale a pena usar lições bíblicas temáticas. A temática é boa para você trabalhar durante um mês e meio trabalhando uma temática, trabalhando um tema. Mas nas programações de uma hora, uma aula, um culto, devem ser usadas narrativas bíblicas. As histórias da Bíblia devem ser
trabalhadas na aula. Não tem que ser uma coisa solta, um tema muito solto, porque a criança não se identifica muito com o tema numa aula. Ela se identifica com as narrativas, com as histórias. Então, a gente vai ter que sempre usar as histórias da Bíblia nas aulas bíblicas ou no culto infantil, trabalhar as narrativas, tá bom? E aí eu sugiro para você que não fez o curso ainda, que te habilita a preparar esboços bíblicos, que você faça esse curso separadamente, porque é um curso específico de como preparar mensagens bíblicas para as crianças. Tem na minha plataforma de curso online como preparar mensagens bíblicas. Inclusive, quem já fez curso comigo, quem já fez curso na PEC, é bom fazer esse curso online que está lá na plataforma, porque você vai conhecer mais narrativas, vai se inteirar mais do assunto, e quanto mais você dominar esse assunto, vai ser melhor para o teu ministério, para a tua equipe, ter você como a pessoa que produz esboços. Você mesmo faz os esboços, você ajuda os líderes a fazerem seus próprios esboços dentro do tema que você bolou, o tema que você criou. Você pode criar temas e você mesmo faz os esboços. Você reúne uma equipe pequena, de pessoas que você julga, que são pessoas interessadas, pessoas com potencial. Você pode juntar essas pessoas, pode ser 3 pessoas, pode ser 4 pessoas. Ensina para essas pessoas, passa para elas a visão, tudo que você tem no teu coração, como você faria. E assim você está desenvolvendo líderes e você vai ver o teu ministério crescendo por causa dessa tua reunião frequente com um grupo de pessoas, tá bom? Então, nós falamos sobre o tema Super 5, que é importante você fazer todo ano. Eu julgo que é um dos temas mais importantes para você incluir no planejamento anual. É bom você incluir também todo ano um tema que é fácil, que anima a equipe, que é legal, que é Jesus mais que um super-herói. Todo ano você pode trabalhar esse tema, porque nesse tema de Jesus mais que um super-herói, você trabalha os milagres de Jesus. E você sabe que existem várias narrativas bíblicas, várias histórias que narram milagres de Jesus. E você pode trabalhar todo ano uma série sobre os milagres de Jesus. Então você pode planejar já o próximo tema de culto infantil, que vai trabalhar os milagres de Jesus. Mas não faça um tema com todos os milagres de Jesus, sabe? Você pegar 15 milagres, 20 milagres e fazer. Pega 6 milagres e faz 1 mês e meio com esse tema. Depois muda o tema. Ano que vem você faz de novo, mais uma vez, Jesus, meu super-herói. Jesus mais que um super-herói. E você trabalha mais 6 milagres de Jesus. Pode ser milagres diferentes, ou pode repetir um milagre ou outro que você já trabalhou no passado. E você sempre coloca, então, no planejamento anual, uma série sobre os milagres de Jesus. Por quê? Os milagres de Jesus são muito evangelísticos. E você precisa colocar no teu planejamento anual programações evangelísticas. Não deixa isso só para a EBF, só para o meio do ano, só para uma vez no ano. Faça do seu culto infantil, da sua programação semanal, uma ênfase evangelística. Isso vai trazer muito ânimo para a equipe, as próprias crianças, porque existe um poder na verdade do evangelho. Então, existem muitos temas legais na Bíblia, mas você tem que trabalhar bem também os temas evangelísticos. Por isso que eu estou te falando. Inclua uma vez por ano o Super 5, porque o Super 5 é evangelho puro, evangelho através das cores. Isso aí vai ter que ter sempre. Porque está sempre chegando criança nova, que não é salva, que não é evangelizada. E mesmo que as crianças já sejam salvas, você precisa treinar essas crianças para evangelizarem também. Então, a mensagem do evangelho tem que ser pregada sempre, para que também Deus levante novos evangelistas, você está me entendendo? Então, é muito necessário ter os temas evangelistas. Você vai colocar, então, o Super 5, uma vez no ano, e coloca também
essa série dos milagres de Jesus, que você pode usar Jesus mais que um super-herói. Eu tenho que falar para vocês agora já sobre também a importância de você dar uma enfeitada, uma decoração no ambiente, de acordo com o tema que você está trabalhando, tudo centralizado no tema. Existe uma expressão na pedagogia que é ensino total. O que é o ensino total? Tudo está relacionado ao tema. Então, assim, você pode decorar com balões coloridos, com bolas. Aqui no Rio a gente fala bola, em São Paulo é bexiga, no Sul é balão, né? É uma decoração simples, que a equipe chega antes e faz, só que você coloca as cores do tema que você está trabalhando. Então, por exemplo, Jesus mais que um super-herói, fica lindo você fazer uma decoração com balões azul, vermelho e amarelo. Já dá aquela ideia de super-herói. Se a equipe, todo mundo vestir a camisa azul, aquele azul royal, se puder estampar, né, aquele J de super-herói, todo mundo vestindo a camisa, literalmente. Gente, isso é muito bom. Isso passa uma mensagem para a igreja, abre a visão da igreja, os pais. Então, assim, é muito importante você trabalhar os temas. Eu sei que não dá para todo mês fazer uma camiseta para a equipe, mas fora da IBF, fora do congresso infantil, faça isso sem uma data especial, no culto infantil, né? Todo mundo com a camiseta do tema do culto infantil daquele mês. Isso vai ser muito especial para o desenvolvimento do seu ministério, tá? Então, esse tema do Jesus mais super-herói é super fácil de fazer. Você decora com bexigas, balões azuis, amarelo e vermelho na classe das crianças e dá aquela movimentação boa na igreja. E as pessoas vão ver realmente a sua dedicação e toda a importância que esse ministério infantil merece. As pessoas começam a ver a alegria da equipe. Essa questão dos balões servem também para o tema do Super 5, né? Já que a gente está trabalhando cores. Então, que tal no primeiro dia do Super 5, balões amarelos espalhados pela igreja, lá no Ministério Infantil, a equipe toda vestida de amarelo, vai ficar lindo. E no segundo domingo do Super 5, balões pretos, bexigas pretas, a equipe de preto. No terceiro domingo, balões vermelhos, a equipe vestida de vermelho. Isso vai ser muito legal. A cada domingo a equipe tira fotos e isso fica como recordação. No quarto domingo, todo mundo vestido de branco, bolas brancas. No quinto domingo, todo mundo vestido de verde, bolas verdes. E nos próximos encontros nossos, próximas aulas, eu vou dar mais ideia para você sobre o Super 5 e sobre o Jesus mais que um super-herói, tá bom? Eu só vou mencionar aqui hoje os temas que a gente vai trabalhar e nas próximas aulas eu falo mais específico de como que você pode executar esses temas no culto infantil da sua igreja, tá bom? Gente, a Lucinha chegou aí, oi, tá dando oi pra gente. Oi, Lucinha, tô te vendo aqui, tá bom? Aproveita aí a primeira aula, videoaula desse curso online. Um tema também fácil de fazer, que é muito interessante e também é evangelístico, e você pode incluir no seu planejamento anual, você pode fazer ainda esse ano, ou pode projetar isso para o ano que vem, é o tema Quem é Jesus? Você pode projetar esse tema para 1 mês e meio, 6 programações, trabalhando esse tema Quem é Jesus? Você pode mandar fazer banners, cartaz em cartolino, a própria equipe pode ajudar, as próprias crianças maiores. Pode também, quem sabe, se você puder, fazer camiseta para a equipe, cada pessoa compra sua camiseta. Quem é Jesus? E você trabalha a cada domingo um Eu Sou de Cristo. Tem vários Eu Sou de Cristo. Jesus se apresenta no Evangelho de João, falando eu sou várias vezes. Ele fala, ele mesmo se apresenta no Evangelho de João. Então você vai encontrar no Evangelho de João Jesus falando eu sou o caminho, em João 14. Ele fala eu sou a ressurreição e a vida, em João 11. Ele fala eu sou o bom pastor, em João 10. Ele fala eu sou a porta, em João 10 também. Ele fala no João 15, eu sou a videira. Ele fala no João 8,
eu sou a luz do mundo. Então você tem vários eu sou de Cristo, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou o pão, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta. Você pode a cada domingo trabalhar uma mensagem bíblica dessa e a aula inteira, ou o culto infantil inteiro, centralizado nesse tema. Então no dia do Eu Sou o Pão, vai ser contada a história da multiplicação dos pães, que está em João capítulo 6, e você vai cantar as músicas relacionadas a Jesus, o versículo para memorizar, João 6,35. No dia do Eu Sou o Bom Pastor, vai ser contada a história do pastor que tem 100 ovelhas. As crianças vão memorizar João 10:11. Vai ter as músicas de ovelha e pastor, né? Por exemplo, meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Você pode fazer uma pesquisa das músicas que se encaixam aí nesses temas, né? Dá para você fazer 1 mês e meio com esse tema, quem é Jesus, trabalhando Eu Sou de Cristo, a partir do Evangelho de João. É um bom tema para você projetar e planejar para trabalhar no Ministério Infantil. Outro tema muito, muito, muito interessante e que se relaciona a um outro tema que vem depois, que eu vou dar uma sugestão para você de linkar esse tema no próximo tema. O primeiro tema seria Prontos para a Guerra. Você faz um tema desse, Prontos para a Guerra, para o culto infantil, para trabalhar com a equipe. Toda a equipe pode usar roupa camuflada, roupa do exército durante esse tema, vai ser muito legal. E você vai trabalhar esse tema, Prontos para a Guerra. Nas próximas aulas eu vou te explicar especificamente como que você monta cada tema desse, as lições. Mas hoje eu quero falar já dos temas aqui que a gente vai trabalhar, tá? E Prontos para a Guerra, as crianças vão se ver como soldados, elas têm que estar preparadas, toda a questão da armadura, todas as questões das guerras do povo de Deus no Velho Testamento, a própria guerra espiritual que existe entre o bem e o mal, que começou na queda de Lúcifer, e assim que Deus criou o mundo, o pecado entrou no mundo, o diabo sempre guerreando. Nós vamos trabalhar essa questão da guerra espiritual com as crianças, e esse tema Prontos para a Guerra é excelente para você trabalhar. Você pode fazer 1 mês e meio com esse tema. Sempre que você trabalha um tema no culto infantil, é bom você dividir o grupo das crianças em 2 equipes, que todos os professores dividam o grupo em 2 equipes, sabe? Para ter o jogo de perguntas, para ter a gincana, é muito legal. Então, nesse tema Prontos para a Guerra, quando a gente fez lá na igreja, a gente colocou grupo espada e grupo escudo. Espada versus escudo. Depois eu vou falar para você também dos outros temas, o nome de grupo que você pode colocar para as crianças, tá? Então, no Jesus Mais com Super-Herói, a gente colocou força e poder. Força e poder, tá bom? Quem é Jesus, você pode colocar Salvador, Redentor, grupo Redentor e grupo Salvador. Ou você pode inventar, mas é muito legal você colocar o nome dos grupos, das crianças, para ter essa gincana, esse jogo de perguntas depois da mensagem bíblica. É muito bacana ter o jogo de perguntas, porque você vai avaliar a aprendizagem das crianças, elas aprenderam. Então você pode incluir isso no programa, tanto de culto infantil como de EBD, que os professores façam um jogo de perguntas no final da aula. É muito legal, tá bom? Mas para isso, previamente, você já tem que ter o nome dos grupos e já dá tudo isso para a equipe, que vai ter o tema, quais são as lições que vão ser usadas, que as crianças vão ser divididas em 2 grupos, e as crianças vão também pegando o ritmo, elas vão sendo acostumadas assim, e elas já ficam querendo saber qual é o próximo tema, qual é o nome do próximo grupo. Você mexe no grupo, né? Uma hora a criança é do grupo de alguém, no próximo tema ela muda o grupo, tá bom? Isso é muito legal. E um tema que pode vir depois dos Prontos para a Guerra, depois que você fizer o grupo, esse tema Prontos para a Guerra, você pode colocar o tema O Sonho do Rei, depois do Prontos para a Guerra. Por quê? Todo rei, na verdade, é um guerreiro. Por que o rei é rei? Gente, todo o rei é homem de guerra. Se
Se você vê na Bíblia, né, o rei Davi era um homem de guerra, o rei Saul, o príncipe Jonatas, inclusive o rei Saul e o príncipe Jonatas morreram numa batalha. E o rei, ele era pronto para guerrear. E numa guerra, ele estava pronto para ir na frente, para ir defender o seu povo. Então, todo homem nobre, todo rei, toda rainha, eles sabem guerrear, tá bom? Então, a Bíblia, ela faz essa analogia, mostrando pra gente quem nós somos, quem Deus é. E ela vai fazendo comparações. Por exemplo, várias vezes na Bíblia, a Bíblia usa a comparação do pastor e das ovelhas, para mostrar que o Senhor, nosso Deus, é o pastor e nós somos as ovelhas. Mas a Bíblia mostra também a gente como soldado e como o Senhor sendo o general de um exército, não é verdade? E a Bíblia também mostra nós como a gente, como pessoas nobres, príncipes, princesas. Então, nós que somos cristãos, nós temos que entender isso, que nós somos pessoas que temos, homens e mulheres de guerra, temos que estar prontos para a batalha, prontos para a guerra, mas nós também somos nobres, somos príncipes, princesas. Então, dá para você trabalhar isso com as crianças, juntando, emendando um tema no outro. Logo que você trabalhar o tema prontos para a guerra e dar toda essa ideia de preparo para a guerra, de armas espirituais, de guerras, de como que o inimigo ataca. Tem vários textos da Bíblia que vão possibilitar aplicações muito boas para a criança, para ela entender que de uma maneira natural, às vezes o mundo se apresenta muito maior, o diabo parece ser maior, o nosso pecado, mas a Bíblia mostra que aquilo que no natural pode ser grande, no espiritual não é bem assim. Então a gente usa a guerra de Davi e Golias, que Davi era gigante, o gigante Golias, né? Golias era gigante, Davi era pequenininho, mas Davi venceu o gigante Golias. Então são várias lições que a gente vai mostrar para as crianças, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tem várias outras lições interessantes que a gente monta esse tema prontos para a guerra. Então coloca aí no seu caderno esse tema que é super interessante para você trabalhar no culto infantil da sua igreja, prontos para a guerra. E acabando esse tema prontos para a guerra, você pode trabalhar o sonho do rei. Vai ser muito legal esse tema, onde assim, de uma maneira gradual você vai ensinando muitas verdades bíblicas importantes para as crianças, de como o nosso Deus reina sobre tudo, sobre todos. Nós vamos falar sobre a soberania de Deus, sobre um atributo de Deus importante, que é ele ser o Criador, né? Todas as coisas foram criadas por ele, estão sob o seu domínio. Então toda essa majestade de Deus, é que ele tem um sonho, né? Qual é o sonho de Deus? É ter muitos filhos e filhas iguais a Jesus. Nós vamos falar sobre Jesus também nesse tema do sonho do rei, como que Jesus agradou a Deus em tudo e como que a pessoa que crê em Jesus se torna filho de Deus. Então, se Deus é rei, ele reina sobre a terra, e você se torna um filho do rei, você é príncipe, você é princesa. E depois nós vamos começar a trabalhar os primeiros cristãos ainda nesse tema, como que as pessoas convertidas foram transformadas e serviram a Deus, porque todo o rei tem seus servos, tem seus súditos, e nós vamos mostrar a vida de homens, grandes homens de Deus e mulheres também no Novo Testamento, que serviram a Deus, assim como Paulo, Pedro, que foram servos de Deus, né? E nós vamos trabalhar isso com as crianças, a questão do serviço ao rei. E a gente pode terminar esse tema também com uma festa do banquete do rei, onde as crianças vão ser coroadas, vão receber coroas. Vai ser muito bonito também esse tema, e você trabalhar ele depois do Prontos para a Guerra, tá? Então tudo isso no curso aqui, a gente vai trabalhar cada tema desse para você planejar e deixar um currículo pronto, muito bom. Não vai faltar ideias, não vai faltar temas interessantes para você incrementar aí o Ministério Infantil da sua igreja. Outro tema muito interessante que está aqui para a gente poder conversar é o tema da verdadeira alegria. Esse tema é muito bacana também.
Se você pode enfeitar com aqueles smileys amarelos que sorriem. Tem bexiga também que já vem com esse desenho, né? Então você pode enfeitar só com bexigas ou com cartolina amarela. É muito fácil de decorar o ambiente, porque assim, a decoração do ambiente também é importante. As crianças chegam, já vê que tem um ambiente enfeitado, decorado, isso já muda o comportamento da criança, porque ela sabe que algo bom vai acontecer. A equipe também se anima, tá? É muito bom você reunir a equipe antes para poder enfeitar o ambiente. Mesmo que sejam 3 pessoas, 4 pessoas, faça isso. E esse tema da verdadeira alegria vai trabalhar as parábolas contadas por Jesus, que no final da parábola fala que há verdadeira alegria no céu quando um pecador se arrepende. Em algumas versões, fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, nós temos aí algumas parábolas. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola da moeda perdida, a parábola do banquete do rei. E aí você pode fechar essa série, esse tema, fazendo a festa no céu. A festa no céu é mais um culto, só que você pode pedir para a equipe toda de branco. E nesse culto vai ser um estudo, vai ser falado sobre o céu. Você pode basear em Apocalipse 21, a mensagem desse culto infantil, explicando para as crianças o que tem no céu, o que não tem no céu. O céu representa a presença total de Deus, com a ausência de pecado, a glória de Deus. Então vai ser um culto muito bonito, cânticos muito bonitos que você pode separar para esse culto, para esse encerramento do tema verdadeira alegria, terminando com a festa no céu. Então assim, gente, já separei aqui para vocês, mencionamos aqui, eu acho que 6 temas. Falamos sobre o Super 5, Jesus mais que um super-herói, quem é Jesus, prontos para a guerra, o sonho do rei e a verdadeira alegria. Então, 6 temas, já adiantei para vocês aí, que você pode deixar planejado para incluir na programação do culto infantil, se encaixa mais como culto infantil. Mas esses temas podem ser trabalhados também na IBD, numa outra dinâmica, né, de programação, mas o tema pode ser o mesmo. Mas já que a gente deve ensinar as crianças de modo temático e cronológico, eu sugiro que na EBD você ensine de modo cronológico. Você pode começar um estudo de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Na próxima aula eu vou falar para vocês como que você pode trabalhar de maneira cronológica na EBD e vamos falar de uma maneira mais específica, esmiuçar como você pode realizar esses temas no culto infantil, tá bom? Nossa primeira aula está encerrando agora. Nós apenas iniciamos, separamos um tempinho no início para eu me apresentar, para eu falar para você da minha experiência de liderança no Ministério Infantil em 2 grandes igrejas no Rio de Janeiro. Eu liderei o Ministério Infantil na Igreja Batista Central da Barra. Comecei lá no ano de 2008. Foi uma grande experiência enriquecedora para mim. E depois ainda, de uma maneira surpreendente, eu fui para uma igreja ainda maior, a primeira igreja batista do Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. É uma das maiores igrejas batistas do Brasil, e lá tem muitas crianças até hoje. Lá recebem 1.000 crianças cadastradas no Ministério Infantil, uma equipe muito grande, com mais de 200 voluntários na equipe. E nós tivemos toda essa experiência de organizar esse ministério, de desenvolver esse ministério dentro da igreja. Então, o Ministério Infantil abrange hoje as crianças de 0 a 13 anos, e nós segmentamos todo o ministério em 5 segmentos. Então, tinha o Ministério Baby, que era para atender as crianças de 0 a 11 meses. E nós temos muito para compartilhar com você sobre esse Ministério Baby. Também, para quem tiver mais interesse nesse assunto específico, eu recomendo que faça o curso de ensino aos bebês, que tem tudo gravado para você assistir. Todo mundo que está fazendo esse curso de bebês está elogiando, estou recebendo muitas mensagens, porque realmente está muito bom. Eu mesma gostei do resultado das gravações, das videoaulas do Ministério com Bebês, para você implantar na sua igreja. Nós tínhamos
o Ministério Toddlers, que é um ministério de ensino à criança de 1 a 3 anos. Esse ministério também é muito interessante, é o maternal, e seria o segundo segmento. Nós tínhamos o terceiro segmento, chamado Kids, que era para atender as crianças de 4 a 6 anos. Então, nós tínhamos a EBD de manhã, numa proposta, e uma outra proposta à noite, com o culto infantil das crianças de 4 a 6 anos. Então, eu tenho muito para compartilhar com você sobre esse ministério com as crianças de 4 a 6 anos. E o quarto segmento era um segmento chamado Twins, eram das crianças de 7 a 10 anos. Ficou muito legal esse ministério, tinha a EBD deles, dividida em 3 classes, e tinha o culto infantil, que era o ajuntamento de todas essas crianças, e tinha o quinto segmento, que era o ministério QAS. QAS é a sigla de quase adolescentes, era um ministério com crianças de 11 a 13 anos, também fazia parte do nosso ministério. Eles tinham a classe deles de EBD de manhã, e à noite o culto infantil dos QAs de 11 a 13 anos juntava com as crianças de 7 a 10. Na verdade, nós tínhamos um culto, um ajuntamento das crianças de 7 a 13 anos. Esse culto ficou muito bacana. Vale a pena você pensar nisso na sua igreja, de fazer um culto à noite, juntando as crianças de 7 a 13 anos. E nós temos aqui muitas sugestões e orientações para te dar, todo o apoio para você implementar isso aí na sua igreja, inclusive trabalhando esses temas que nós acabamos de falar. Esses mesmos temas você trabalha com as crianças de 4 a 6 anos também, só que num ambiente separado, com uma equipe diferente. E você trabalha também no maternal, com as crianças de 1 a 3 anos, os mesmos temas. Com os bebês, você pode trabalhar os mesmos temas também, mas é importante você equipar esse pessoal que trabalha com os bebês com um bom material. Então, eu sugiro que, a princípio, você compre um bom material e equipe o Ministério de Bebês com um bom material, e não trabalhe o mesmo tema com as crianças grandes, não. Entendeu? Tá bom? A minha mãe tá falando aqui, minha mãe é a Solange, ela está assistindo lá de São Paulo. Quero aproveitar e mandar um beijo novamente para minha mãe, que é muito especial para mim, com certeza. Ela tá aqui, eu tô muito feliz, mãe, de você estar aqui participando com a gente, tá bom? E ela tá perguntando se eu fui pro Recreio em 2012. Eu fui pro Recreio em 2012 como professora, e eu comecei a dar aula para as crianças de 6 anos. Mas em 2013 eu assumi a liderança do Ministério Infantil da Primeira Igreja Batista do Recreio, tá? Foi em 2013 que eu assumi a liderança do Ministério Infantil, respondendo a pergunta aqui da minha mãe, Solange Araújo, que está aqui com a gente, tá bom? Nós estamos caminhando para o fim dessa primeira aula, e eu gostaria de saber se tem alguém participando aí ao vivo, que quer falar alguma coisa. Você pode colocar agora, como a minha mãe fez uma pergunta aqui, eu vi a tempo, você pode fazer uma pergunta, ou pode ainda, em tempo, se apresentar. Se a gente ainda não falou o seu nome, que você está aí, você pode colocar que esteve aqui participando, para a gente poder te conhecer. E em breve, eu vou avisar para vocês no grupo de WhatsApp, nós vamos estar postando a segunda aula, vamos estar gravando a segunda aula ao vivo, e vai ser muito importante a sua participação. Se você não puder participar ao vivo, você assiste depois, tá bom? Hoje foi só o início, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bom para você, que tenha te abençoado de alguma forma esse nosso encontro. E eu vou me preparar já para o próximo encontro nosso, com mais informações específicas desses temas, para a gente montar o currículo para 2019, quem sabe esse ministério se desenvolver de uma maneira surpreendente. A Márcia está dando um recado aí. Obrigada, Márcia. Quem mais está aí quer falar? Vamos ficar aqui um tempinho ainda esperando você falar aí, tá bom? Quem não falou ainda, pode se apresentar antes da gente desligar. Vamos ver quem é que tá aí. Quem quiser dar um oi, estamos aqui aguardando você se apresentar, dar um oi pra gente se despedir, tá bom? Minha mãe tá dizendo, eu que agradeço por participar deste momento de aprendizado, Deus te abençoe. Obrigada, mãe. Gente, então vamos nos despedindo, coloquem seus recadinhos aí e coloquem ainda as expectativas que você tem para esse curso, que eu vou ler tudo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.